Olá, pessoal! Essa é uma apresentação feita como produto da disciplina Processos de Ensino e Aprendizagem do curso de formação em EAD do IFRN. Hoje, nós vamos falar sobre o processo de ensino e aprendizagem em EAD e as atividades do Moodle. Mas antes, vamos entender o que é educação à distância. Segundo o PRET, 1996, a educação à distância é uma modalidade não tradicional típica da era industrial e tecnológica, cobrindo diversas formas de ensino e aprendizagem, dispondo de métodos, técnicas e recursos postos à disposição da sociedade. Essa educação é mais procurada por jovens acima de 18 anos e adultos que não possuem condições de acesso e tempo para o ensino presencial. Mas como ensinar e aprender na EAD? Bom, para esse processo, nós destacamos as tecnologias de informação e comunicação. As tecnologias de informação e comunicação são procedimentos, métodos e equipamentos para processar informação e comunicar que surgiram no contexto da Revolução Informática ou do que chamamos de Terceira Revolução Industrial. Essas tecnologias são fatores determinantes para a EAD alcançar o seu maior objetivo, e o uso de computadores e internet foram essenciais para a expansão do acesso à educação pelo ensino à distância. As tecnologias de informação e comunicação podem ser feitas de duas formas: da forma assíncrona e da forma síncrona. Na forma assíncrona, as pessoas podem aprender por meio de uma rede de computadores em qualquer hora e lugar, sem a participação simultânea de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Na forma síncrona, as pessoas estabelecem comunicação de forma simultânea, contando com outras ferramentas de cooperação, como os chats. Existem várias formas de se estar atuando pela educação à distância, como, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo aplicativo Zoom, que é o aplicativo que estamos utilizando para fazer essa apresentação, ou ainda pelo Moodle, que é o sistema que nós utilizamos no curso de formação em EAD do IFRN e em muitos outros cursos de EAD do país. O Moodle é um software livre de apoio à aprendizagem executado em um ambiente virtual de aprendizagem, e ele possui inúmeras ferramentas que facilitam o ensino, a aprendizagem, a interação professor-aluno de forma bem democrática. Vamos ver algumas ferramentas usadas agora pela EAD através do Moodle. O Moodle possui, através de suas ferramentas de atividade, inúmeras práticas metodológicas. Aqui eu destaco 8 delas. O Fórum, que visa fazer discussões de temas relativos ao conteúdo com mediação do professor. O Chat, que permite uma comunicação escrita em tempo real entre professores e alunos. A Escolha, que podemos chamar de enquete, que são a oportunidade dos alunos escolherem uma única opção entre uma lista definida pelo professor a partir de uma pergunta, por exemplo, uma coleta de opinião. O Glossário, que permite criar dicionários de termos, base de dados, documentais, galerias de imagens e links. O Diário, que permite que o aluno construa textos de reflexão, síntese de aprendizagem que devem ser orientadas por um tutor. Um questionário, que permite elaborar questões com diferentes formatos de resposta. A tarefa, que permite ao professor ler, avaliar e comentar as produções dos alunos. E a lição, que consiste em um número determinado de páginas, onde cada página normalmente termina com uma questão e uma série de possíveis respostas. Bom, essas ferramentas devem ser utilizadas pelos professores e devem ser também aproveitadas pelos alunos. Por isso, espera-se que o aluno da EAD seja atuante no processo de ensino-aprendizagem, que ele tenha autodisciplina, que ele tenha autonomia, motivação, criatividade. Ou seja, o aluno da EAD precisa ser atuante e motivado em todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem. Porém, é necessário compreender os desafios que estes alunos enfrentam, como o desafio do tempo, pois são adultos inseridos no mercado de trabalho. A localização geográfica, visto que a maioria reside distante ao núcleo de ensino. E outros desafios, como os custos adicionais com material didático, transporte e etc. Ou seja, são bastante heterogêneos e com pouco tempo para estudar no ensino regular. Estes desafios relacionados ainda à dificuldade de manuseio das tecnologias podem ser fatores que dificultam o alcance dessas perspectivas que mencionamos e que precisam ser vencidos no decorrer do processo de ensino e aprendizagem na EAD. Para isso, nós destacamos o papel do professor na EAD. Na EAD, o ensino é realizado por uma equipe de educadores que assumem papéis específicos, mas em conjunto são responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento das atividades pedagógicas.
E para a atuação na EAD, é necessário que os professores e tutores compreendam as possibilidades, características e potencialidades dessa modalidade e sejam devidamente preparados em âmbito pedagógico e tecnológico. Existem 4 tipos de profissionais formadores na EAD. O tutor presencial, que atende o aluno diretamente no polo e ajuda na execução de atividades e organização de tempos de estudo. O tutor à distância, que atua mediando o processo pedagógico junto aos estudantes geograficamente distantes. O professor formador atua mediando, acompanhando e operacionalizando durante o período de tempo em que a disciplina está ativa ou o curso está ativo. Ele é responsável pela elaboração das provas, das atividades, orienta os tutores nos objetivos e entraves do conteúdo. E ainda o professor conteudista. Ele é responsável pela produção do material didático de determinada disciplina ou curso. Geralmente, esse professor é especialista na área do material que ele elabora. E quais as estratégias pedagógicas que podem ser aplicadas pelo professor? Bom, aqui nós vamos listar algumas delas, como definir cronogramas e regras e procedimentos de antemão para os alunos, analisar a quantidade de conteúdo a ser trabalhada durante todo o curso, conhecer as características dos alunos, diversificar as técnicas de ensino, rever os materiais existentes, apresentar situações contextualizadas, fazer questionamentos, fazer um planejamento detalhado do ensino, apropriar-se dos materiais e recursos disponíveis, certificar-se do recebimento de materiais enviados, oferecer um feedback, contribuir para a interação entre os alunos. Fazer uso dessas estratégias contribui, inclusive, em etapas como o processo avaliativo na EAD. Mas o que seria essa avaliação na EAD? Ela seria um instrumento de apoio e continha a motivação necessária ao processo de construção do conhecimento. É um instrumento para modificação de práticas, redefinição de estratégias de aprendizagens, replanejamento de metas e objetivo. Na EAD, essa avaliação ela pode ter 3 funções. A função diagnóstica, que busca verificar a presença ou ausência de habilidades, interesses e possibilidades e necessidades do aluno. A função formativa, que verifica o progresso do aluno, identificando erros e acertos durante o processo de ensino e aprendizagem. E a função somativa, que permite avaliar o aluno segundo o seu aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem ao final de cada nível. Nós ainda destacamos que no Brasil é o decreto de número 5622 que define como deve ser a avaliação no país e no ensino à distância. Essa avaliação deve acontecer em um processo contínuo e que ajude o aluno a desenvolver um grau complexo de competências cognitivas, habilidades e de atitudes. Dessa forma, destacamos alguns aspectos importantes que devem ser considerados no processo avaliativo na EAD, como: sempre que possível, as primeiras avaliações devem servir como um teste de ensaio para conhecer o nível do grupo. É necessário fornecer um feedback aos alunos com comentários e sugestões claras. Evitar avaliações paternalistas ou severas. É necessário avaliações equilibradas. Definir com clareza diretrizes, objetivos, valores, metas e padrões das atividades aplicadas. Combinar habilmente questões de fácil, média e difícil resolução. Avaliar o uso de tecnologias da informação e da comunicação no ambiente de ensino e aprendizagem. Bom, como experiência na EAD, eu posso relatar a minha experiência na orientação de alunos na educação ambiental, na especialização de educação ambiental e geografia do semiárido. Na experiência que eu tive até agora utilizando o AVA, foi feito o uso de ferramentas como fóruns de discussões com os meus orientandos e também anexos de documentos para que eles pudessem ler e me enviar materiais de TCC para leitura e correção dos trabalhos. Essas ferramentas, elas tiveram um bom resultado, porém, até agora, com a experiência tida nesse curso, podemos perceber que existe uma gama bem maior de ferramentas que podem ajudar nesse processo de ensino, aprendizagem e de orientação em TCC de alunos. A experiência com os alunos nessa especialização foram diversas. Podemos perceber alunos que têm mais intimidade com as tecnologias e que apresentam mais autodisciplina e atuação no processo de ensino-aprendizagem, eles têm apresentado melhores resultados do que aqueles que não têm. Outra experiência é a experiência obtida até agora com o curso de formação de professores em EAD do IFRN.
Todas as técnicas metodológicas aprendidas até agora no curso, fazendo uso do Moodle, mostram uma gama de possibilidades metodológicas de ensinar alunos pela EAD e contribuir de forma diferente no seu processo de formação. Essas técnicas, elas contribuem desde já para uma melhor atuação no presente na EAD e nas futuras atuações também. Essas foram algumas das referências utilizadas para compor essa apresentação e agradeço a atenção de todos e até a próxima.